Louvado seja o Senhor. Sejam todos bem-vindos nesta noite em nome de Jesus. Oro que a palavra do Senhor alcance a cada vida. Fechar nossos olhos para orarmos. Pai, obrigado, abençoamos seu nome. Obrigado por aquilo que temos aprendido. Obrigado pelos nossos líderes, obreiros, todos estão aqui. Todos que estão nos escutando em todos os lugares, pedimos, Senhor, que alcance a toda a vida com a sua palavra em nome de Jesus. Em nome poderoso de Jesus, oramos. Esta noite estamos vendo Êxodo 32, 26. Êxodo 32, versículo 26. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. A pergunta é: quem é do Senhor? Algo havia acontecido antes deste tempo. Moisés foi ao topo da montanha. Foi ao encontro com o Senhor, foi levar a lei do Senhor. Os filhos de Israel. Assim que ele não lhes disse quando que voltaria, eles começaram se preocupando e perguntaram-se a si mesmos: quando é que ela de vir? O que aconteceu com ele? E eles começaram a dizer: este Moisés que nos tomou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Por essa razão, disseram a Arão: Arão, faça-nos deuses, deuses que irão adiante de nós, porque precisamos de um Deus para nos liderar. Eventualmente, no versículo 7, o Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Eles rapidamente desviaram-se do caminho e depressa se têm desviado do caminho que eu lhes tenho ordenado. Moisés voltou para eles e viu a condição com que eles se encontravam. Por isso que ele lhes deu esta pergunta: quem é do Senhor? Hoje estamos vendo a palavra com um tópico que nos diz: constantemente habitando no lado do Senhor. Constantemente habitando no lado do Senhor. A pergunta que Moisés fez para eles requer uma resposta prática. Não era apenas um movimento físico. Ele disse que venha a mim. Quer dizer, isto chama-se separação do mundo e a total entrega ao Senhor. Todos estavam na sua corrupção. Quem é do lado do Senhor? Como vocês estão agora, não estão do lado do Senhor. Quem é do Senhor, vem a mim. Isso nos mostra que deveriam se separar da corrupção. Quem é do Senhor? Quer dizer que deviam sair da falsa adoração. Adoravam ídolos agora. Isto era falsa adoração. E o Senhor queria que eles saíssem da falsa adoração. Quem é do lado do Senhor é aquele que sai da falsa adoração e vai para a adoração escritural. Pergunta de novo: quem está do lado do Senhor? É aquele que se apostatou, que abandonou ao Senhor, desviou-se do caminho do Senhor. E o Senhor faz a pergunta: quem está do lado do Senhor, que vai se desviar da apostasia e vir para ser aquele que está na verdade? Quem é do lado do Senhor? A implicação é: quem quer abandonar a corrupção e os corruptores e apegar-se a Deus e a piedade? Quem está do lado do Senhor? Quem? Não é somente ser religioso, mas ser pecador. Esses continuavam sendo religiosos. Foram tirados da terra do Egito, mas aqui eles se desviaram
Eles deveriam abandonar os pecadores religiosos e buscarem somente ao Senhor. E agradar ao Senhor sempre. E agradar ao Senhor. Assim que pensas sobre a nossa vida. Não somente estamos falando daqueles que não estão salvos. Este povo de Israel estavam salvos. Conheciam ao Senhor. Mas porque eles se desviaram do Senhor. Por isso que o Senhor lhes chama de volta daquelas coisas que eles estavam fazendo. Na nossa orquestra, nos nossos locais de trabalho, a corrupção está lá. No nosso trabalho, a corrupção está lá. E o Senhor pergunta, quem está do lado do Senhor, venha. As pessoas que vão reconhecer que a corrupção é mal, que a corrupção é maldade, tinham que sair no meio disso. Continuam lá, continuam trabalhando com eles, continuam interagindo com as pessoas, mas não vão praticar a corrupção daquelas pessoas. Nas nossas nas famílias, há muita corrupção, há idolatria, há ocultismo, há falsa adoração. Mesmo vivendo nessas famílias, o Senhor está chamando para nós, perguntando, quem é do Senhor? Ele diz, venha a mim, saia da corrupção das famílias. O seu filho vai à escola, os professores que ensinam na escola, há corrupção em todo lugar, na escola, nos colégios. O Senhor nos dá a chamada. Ele pergunta, quem está do lado do Senhor? Assim que olhamos para várias profissões na terra e no mundo, qualquer profissão, ser um professor, outro tipo de professores também. Há corrupções que são peculiares para todos os professores na terra. E você está trabalhando lá. Há um tipo de corrupção que está ligada ao trabalho que você faz. O Senhor está perguntando, se estiveres do lado do Senhor, se fores filho de Deus, a corrupção peculiar que está ligada com o tipo de trabalho que você faz. Quem é do Senhor? Venha a mim. Assim que olhamos para a nossa vida, não somente aplicamos isto para os novos convertidos, novos crentes, ou só para os pecadores que precisam de sair dos seus pecados, também tem a ver com todos nós que saímos, viemos para o lado do Senhor, constantemente habitando. Depois de sairmos, agora estamos no lado do Senhor. Agora, constantemente, habitamos no lado do Senhor. Para quê? Para que o Senhor possa ver que vivemos uma vida que é agradável a Ele. 3 coisas estamos olhando hoje. 1. A corrupção perversiva ao padrão de Deus. O Senhor deu-lhes o padrão. O Senhor deu-lhes a palavra. Esse é o padrão de Deus. Quando Moisés lá ou não, seria um filho de Israel. Ele queria que eles permanecessem naquele mandato. E o Senhor está chamando naquela corrupção perversiva. A corrupção perversiva ao padrão de Deus. Ponto número 2. A chamada propositada para o lado do Senhor. A chamada propositada para o lado do Senhor. Então, quando o Senhor deu a chamada a Moisés, tinha o seu propósito, tinha uma implicação. Assim que o Senhor vem para ti, Ele diz para si, estás tu do lado do Senhor, tenho algo por fazer, tenho um trabalho por fazer, tenho um padrão por levantar, tenho uma palavra por espalhar. Quem está do lado do Senhor para cumprir este propósito pelo qual é dado esta chamada? A chamada propositada para o lado do Senhor. Ponto número 3. A progressiva consagração ao serviço do Senhor. Assim que os levitas saíram, depois de terem saído, eles tomaram uma decisão, uma resposta a esta chamada. Agora, quando eles saíram como levitas, foram dados um trabalho para fazer. E foram ditos que devem se consagrar. Assim que o tempo passou, Moisés foi para lá, Arão foi. Esta consagração, o Senhor esperou que eles tinham que continuar e perseverar, de fato. Tinham que progredir na consagração. Ponto número 3. A progressiva consagração ao serviço do Senhor. Ponto número 1.
a perversiva corrupção ao padrão de Deus. Vamos ver o que aconteceu. Se nós não conhecemos a história, se nós não entendermos o background, não seremos capazes de entender aquilo que está acontecendo aqui a esta chamada. Ponto número 1, a corrupção perversiva é um tipo de corrupção que era contagiosa e contaminou a todos eles. Começou de uma maneira pequena. Algumas pessoas foram ter com Arão, disseram: Arão, vamos fazer o quê? Por que não crias deuses para nós, para que possam ir diante de nós? Por causa dessas pequenas pessoas, esta corrupção se espalhou para o resto dos filhos de Israel. A corrupção, ela poluiu toda a consagração. O Arão fraco se tornou o recurso, a avenida pela qual esta corrupção perverteu a toda a nação. A fraqueza de Arão se tornou uma adição. A fraqueza de Arão. Arão estava fraco. Porque Arão foi fraco. E essa fraqueza foi adicionada também ao povo. E o povo ficou pior. Êxodo 32, versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo não é mais meu povo, porque este povo se apostatou. Teu povo, não mais povo de Deus. Quando o Senhor mandou Moisés para Faraó, disse: deixa o meu povo. Mas por causa das suas apostasias, aqui ele diz: é teu povo, que fizeste subir do Egito e se tem corrompido. É uma escolha pessoal e se tornou uma escolha nacional. Se tem corrompido. Quer dizer, não é Deus que lhes corrompeu. Não é um outro país que lhes corrompeu. A corrupção deles veio do seu próprio coração. Versículo 8. E depressa se tem desviado do caminho. Isso nos diz: alguém pode estar salvo, alguém pode estar redimido, alguém pode ter sido tirado do Egito. Sabemos que não há segurança eterna. Sou salvo, servo para sempre. Estou lá, sempre estarei lá. Estou redimido, sempre redimido. Sou amado de Deus, sempre continuarei amado de Deus. Não. Aqui nos é dito: depressa se tem desviado do caminho. Eles estavam no caminho antes, agora estavam desviados do caminho que eu lhes tenho ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundação e perante ele se inclinaram, sacrificaram-lhe e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e este que é povo obstinado. Isto significa, eles rebelaram-se contra Deus. Eles eram rebeldes contra a palavra do Senhor. Eles iam para os seus próprios caminhos, vontade própria. Era um povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deuteronômio capítulo 9. Moisés era o capitão, lembrando a eles daquilo que aconteceu naquele tempo. Deuteronômio capítulo 9 nos dá detalhes que nos faz perceber o tipo de corrupção. E não só isto, a atitude de Deus para com esta corrupção. E não somente isto, as consequências para Arão e para os filhos de Israel. Deuteronômio capítulo 9, versículo 12. E o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque
porque eles se apostataram, era teu povo, que tiraste do Egito, já se tem corrompido. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado. Imagens de fundição para si fizeram. Falou mais o Senhor, dizendo: atentai para este povo, e eis que ele é povo obstinado. 20 agora. Também o Senhor se irou muito contra Arão. Não somente Moisés zangou com Arão, o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir. Mas também isso aqui nos mostra que a palavra de Deus de forma clara. Se alguém esteve no Senhor, aquele que era líder na igreja, aquele que era um dos pregadores ou pastores, mas agora se desviou do caminho do Senhor. O Senhor está errado com o pecador. O Senhor está errado com o apostatado. O Senhor está errado com o ministro que faz com que outros se desviem do Senhor. O Senhor se irou contra Arão para o destruir. Se Arão tivesse morrido nesta condição, debaixo da condenação, qualquer dinheiro que iria ser gasto para enterrar a ele, Arão não teria ido para o céu. Arão teria perecido, iria para o inferno para sempre. Morrer debaixo da zanga de Deus, debaixo da indignação de Deus, traz julgamento eterno para o homem, ministro ou qualquer que um. Mas também o rei por Arão ao mesmo tempo, orou por ele. E é por isso que Deus teve misericórdia. Eu quero que entendas que o que Arão fez foi algo peculiar. Os outros poderiam fazer algo assim e não teria afetado a nação. Se, por exemplo, uma daquelas pessoas na multidão misturada tivesse decidido levantar o ídolo, os outros fariam com ele e não iriam seguir. Mas quando um líder levanta um ídolo, quando um ídolo entra na falsa doutrina, ouviste antes, o pecado do líder se torna o pecado dos liderados. Guia a eles para a falsa idolatria, guia eles para a apostasia. Se ele faz isto, continua pregando. Se ele pode fazer isto, continua ensinando. Se ele faz isto, continua sendo com o trabalho de um líder. Eles também vão dizer, nós também podemos fazer. O pecado do líder é um pecado dos liderados. Um pastor que muda o padrão e quer fazer com que as pessoas, seja fácil para as pessoas, quer adicionar ou moldar, ou mutilar, ou modificar a palavra do Senhor, de tal maneira que as pessoas possam dizer que é fácil obedecer. Diz que a situação é difícil. Se essas pessoas se devem seguir, temos que simplificar. Isso se torna o pecado desse pastor. O pecado do pastor se torna um pecado perversivo. E outros que hão de ver isto. O pastor está fazendo isto. O pastor também está andando naquele caminho. O pastor tem a segunda mulher. O pastor casou, tem uma concubina e a esposa dele está viva. O pastor se torna um fraudulento, começa a fazer isto e aquilo. O pecado do pastor se torna um pecado perversivo. O que dizer do ministro? Aquele que ensina a palavra de Deus, ou aquele que ministra a oração ou qualquer área. É um ministro, é um líder central. Veja lá ele, faz isto e faz aquilo. E ele fez de tal maneira que Arão pudesse fazer o que pudesse fazer. Ninguém saberia, ninguém iria lhe desafiar. Porque ele era aquele que estava lá em cima de todas as outras pessoas. Sim, Arão
o ministro, o pecado de um é um pecado enganador, que vai desviar outras pessoas, vai enganar outras pessoas. Eles não vão ler a palavra do Senhor, eles vão ler aquela pessoa que está a declarar a palavra de Deus para eles. Há muitos ministros assim. Será que és tu pastor assim? És tu um ministro assim? És tu um líder assim? Você não tem cuidado da sua vida. Você não é dedicado à palavra do Senhor. És descuidado. És um apostatado. Fazes maldade. Você entra em lugares que um ministro não pode entrar. O pecado do ministro é pecado que desvia os outros. É o pastor para com as pessoas. O pastor é um missionário. O pastor está vigiando pela vida dos outros, mas não vive direito. Ele não vive uma vida justa. Ele não vive uma vida vitoriosa. Ele não vive acima do pecado. Ele pode ter compromisso na sua vida. E ele pode fazer coisas para se desculpar. Pessoas estão a ver isso. Pecados de um pastor rapidamente se torna pecado de uma sombra. Eles respeitarão como pastor e todos que vão pregar não vão entrar naquela área, porque aquele pecado daquele pastor se tornou como uma sombra. Então, quando os outros pregarem, não vão pregar aquele assunto, porque já tem a sombra, porque o pastor vive aquela vida. Nós respeitamos a ele, vamos deixar a ele para que ele seja condenado, vamos respeitar a ele. Não vamos fazer coisas que as pessoas se lembram de que este é o pecado do pastor. Então, esse pecado já foi coberto com uma sombra e afeta toda a congregação. Um pai na família, uma mãe na família. Entenda, o seu filho está a ver. As suas crianças veem o que um pai faz quando a mãe não está. Eles veem o que o pai faz quando a mãe não está. E um pai que diz que eu sou cristão, ele faz maldade, está engajado em qualquer pecado dentro da família. O pecado de um pai se torna um pecado devastador. E esse pecado vai penetrar, vai devastar-se na vida dos seus filhos. Então, aquele que vive uma vida de descuidado, uma mãe também que vive uma vida de pecado, uma mãe também que tem uma falsa adoração, uma falsa profissão, e ela tem pecado na sua vida. Pecado da mãe vai se ter um pecado moldado. Esse pecado vai ser ele a moldar a vida dos seus filhos, vai moldar a vida das pessoas dentro daquela família. Pecado da mãe se torna um pecado que molda as pessoas dentro daquela família. Eventualmente, a idolatria. Eventualmente, a corrupção veio para o povo de Israel. Todos fizeram e tudo se transformou num pecado nu. Todos começaram a saber. Não havia ninguém que poderia avaliar a vida do outro. Tornou-se um pecado nu. E o pecado nu se tornou um pecado natural. É um pecado nu. Agora o pecado nu se torna um pecado natural. Um pecado pequeno. Um pequeno pecado dentro da congregação. Parece já uma licença para praticar pecado. É uma coisa pequena, continua lá. É uma coisa pequena, ninguém irá ver, né? Ninguém vai dizer. Todos nós temos pequenos problemas na nossa vida. Pecado pequeno se torna a licença de pecar. As pessoas que vêm, membros, obreiros, viram que isto é que está acontecendo nesta congregação. É como se eles já tivessem uma licença. Esse pecado pequeno se transforma numa licença. Atualmente, um pecado aberto se torna um pecado operativo. Quando começa, você se sentia chocado.
quando as pessoas faziam pela primeira vez, te chocava. Mas pessoas que cometeram esses pecados abertos continuaram a praticar. É como muitos anos atrás. Se você visse alguém a ser subornado, ou alguém a subornar alguém, vai esconder o suborno, mas pouco a pouco faz, até ao ponto em que ele já opera dessa maneira. Faz parte do trabalho normal, um pecado aberto se torna um pecado operativo. A corrupção é mal e termina com a destruição eterna, a devastação eterna e a condenação eterna. Por isso o Senhor nos adverte para que não possamos nos envolver na corrupção. Pergunta é: quem está do lado do Senhor, venha a mim. Oséias capítulo 9. Eles se corromperam a si mesmo, profundamente, não superficialmente, mas afetou a sua alma, afetou o seu coração, agora se transformou no estilo da sua vida. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeate. Ele lembra-se-á das suas injustiças e visitará os pecados deles. Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2, 8. Malaquias capítulo 2, 8. Mas vós vos desviaste do caminho. Veja o que aconteceu desde o tempo de Êxodo. Continuou. Agora estamos quase no fim do Antigo Testamento. Ele diz: mas vós vos desviaste do caminho e muito fizeste tropeçar na lei. Tu fizeste muito tropeçar. Já não se sabe o que está certo. Já não se conhece o padrão. Por quê? Eles se corromperam e corromperam o padrão do Senhor. Corromperam a palavra do Senhor. Corromperam a vontade do Senhor. Corromperam a revelação de Deus. Agora a mente das pessoas já está confusa. E muitos fizeste tropeçar da lei. Corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, também eu vos farei. Eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste distinção das pessoas na lei. Eram religiosos, mas faziam distinção da lei. Eles eram religiosos, mas não lhe adoravam como um verdadeiro Deus. 2 Pedro, capítulo 2, 17. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidade, engodam com as concupiscências da carne, com as dissoluções daqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Aqueles que vão na corrupção, brevemente se tornam servos da corrupção. Porque alguém vencido do tal, faz-se também servo. 20. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Aqueles que nos dizem salvo para sempre, é um ensino
que dizem que isto é o ensino da palavra do Senhor. Aqui, a palavra do Senhor diz que depois de escapar a poluição do mundo, isto chama-se salvação, isto é redenção. Ele diz que pelo conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, foram salvos pelo Senhor, mas foram outra vez envolvidos neles, vencidos. Chama-se apostasia. Se eles morrerem nesta condição, o estado deles torna-se-lhe pior do que o primeiro. Vamos voltar para o livro de Êxodo, capítulo 32. Estou lendo a partir de 31. Êxodo 32, 31. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Ele não terminou. O Senhor não queria lhes perdoar sem o arrependimento. É preciso o arrependimento antes do perdão. Moisés diz: agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço do teu livro que tens escrito. Quando somos salvos, redimidos, perdoados, o nosso nome está escrito no livro da vida. Mas, se voltarmos para o pecado, se nos apostatarmos, nos tornamos servos de Satanás, agente de Satanás. Os nossos nomes são tirados do livro da vida. Moisés diz: perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço do teu livro que tens escrito. 33. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, Arão, líder das tribos de Israel, filho de Israel, não importam os seus nomes, não importa a sua estatura, não importa o número, Deus não faz distinção de pessoas. Aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Josué 24. 20. Josué 24. 20. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. 24, 20. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos fazer o bem. Se foi misericordioso para consigo, foi favoroso para consigo, ele te engrandeceu, ele te fez bem. Agora, se você se apostatar, se você abandonar ao Senhor e ir servir um Deus estranho, então o mesmo Deus que se torna agora já um Deus de juízo, ele vai se tornar e vos fará mal e vos consumirá depois de vos fazer o bem. Romanos capítulo 11, versículo 22. Romanos 11, 22. 11, 22. Diz assim: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade. Antes estavam firmes. Não poderiam cair se não estivessem em pé. Não deveriam entrar se não tivessem saído. É a graça de Deus. Pela graça de Deus foram remidos. Agora caíram. Para os que caíram, severidade. Mas para contigo, benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade. A benignidade que salva. A benignidade que te torna filho de Deus. A benignidade que mostra misericórdia. A benignidade que diz que agora você está no reino. Concernente a ti, benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Nós estamos firmes pela graça.
permaneces pela justiça, mas se você se desviar, você também será cortado. Hebreus 10, versículo 28. Justo viverá da fé, mas se alguém se desviar, não importa se é Arão, se é Saul, Salomão, ou Sansão, Judas Iscariotas, se alguém se desviar, a minha alma não terá prazer nele. Mas nós não somos daqueles que se desviam para a perdição, aqueles que se desviam para a idolatria, se desviam para a corrupção, se desviam para a perdição, mas somos daqueles que crê para a salvação da alma. Quero que continuemos. Ele nos diz, no livro de João, capítulo 15, João, capítulo 15, versículo 2. Em João 15, versículo 2. Toda vara em mim salvo, toda vara em mim está apegada ao Senhor, toda vara em mim que não dá fruto, atira. Toda vara em mim que não dá fruto da justiça, vive como o mundo. Ele se desviou para a corrupção. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. 6. Se alguém não estiver em mim, se alguém tomar a minha salvação de brincadeira, se alguém tomar o reino dos céus de brincadeira, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os que escolhem lançam no fogo e ardem. A corrupção se transformou em algo. A corrupção lida a perdição. E os que continuam na vida de corrupção e moram nesta condição estão perdidos para sempre. Moisés veio ter com eles. Sabia que tinha que ser feito alguma coisa, que Deus tinha dito. Ele queria destruir todos os israelitas e fazer de Moisés uma grande nação. Ele apelou com Deus, mas clamou pelo favor do Senhor. Para que o favor de Deus viesse ter com eles, tinham que se arrepender. Tinham que virar-se para o Senhor de novo. Por isso que ele lhes disse lá no Êxodo capítulo 32, 26. Êxodo 32, 26. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor? Quem é do Senhor? Se estás no lado do Senhor, não vai ser algo mental apenas. Eu sou do lado do Senhor, mas continuas com Ele. Estás no lado do Senhor, continuas na maldade. Estás no lado do Senhor, continuas a adorar aquele benzeiro. Continuas do lado do Senhor e permanece nas trevas. Se estás no lado do Senhor, venha a mim. Quem está no lado do Senhor? Venha a mim. Ponto número 2. A chamada propositada para o lado do Senhor. A chamada propositada para o lado do Senhor. Quem é do lado do Senhor? Moisés chamou a eles de volta para a adoração. Moisés estava lhes chamando para a perfeita palavra de Deus. Moisés estava lhes chamando para a vontade perpétua de Deus. Dizia, este é a vontade de Deus, é perpétua, é eterna, é para sempre. Eu sou Deus e não mudo. E porque eles se desviaram, agora ele lhes chamou. Quem é
do Senhor. O que significa? O que isto significa hoje? Eles tinham feito uma imagem e o Senhor disse: não vais fazer uma imagem que se compara a Deus. Quem está no lado do Senhor estava-lhes a chamar para saírem da desobediência da palavra de Deus. Não deveriam de ter aquele benzeiro e não deveriam de adorar aquele benzeiro. Então, se é para estarem no lado do Senhor, abandonem isto, porque isto faz parte da corrupção. O Senhor disse que não te encurvarás a qualquer imagem. E é exatamente o que eles estavam fazendo. Porque eles fizeram isto, Deus estava lhes chamando que não farão um concerto com o Senhor, que eu não irei me curvar a nenhum ídolo. Isto é que significa: quem é do Senhor vem. O Senhor disse: não dariam a glória que pertence a Deus a ninguém. Mas esses homens de Israel e Arão tinham dado a glória de Deus aos ídolos. Eles disseram que este é o vosso Deus que nos tirou da terra do Egito. Isto não é verdade. Deus é que lhes tomou da terra do Egito pela sua mão poderosa, com grandes sinais, e eles deram a glória que pertencia a Deus ao ídolo. Quem é do Senhor? Isto significa que não deveriam continuar em dar a glória que pertence a Deus, darem a um Deus estranho. Eles se apostataram, eles fizeram uma festa, e eles estavam comendo naquela festa da idolatria. E a chamada de Moisés é: quem é do Senhor, param de comer nessas festas. Não continuem comer, fazendo parte destas festas que são dedicadas aos ídolos. Quem é do lado do Senhor, violaram o mandamento do Senhor, não continuem participando nas festas idólatras. Quem é do Senhor? Poderão ver que ao lermos toda a história, agora eles já copiavam, já imitavam os aveus nas suas práticas. Quem é do lado do Senhor chamou a eles para saírem das suas imitações. Quando você começou a imitar, você começa a imitar aqueles povos. Quando você quer casar, a cerimônia que tu fazes, é cerimônia é do mundo, não é da palavra. Quando tens um filho e queres fazer alguma coisa, uma dedicação, o que queres fazer não está na palavra e não sai da palavra, sai do mundo. Copiamos as cópias dos aveus. E ele pergunta: quem é do Senhor? Que venha a mim. Viste isto? Eles estavam nus, porque Arão lhes fez com que eles estivessem nus. Os adoradores de ídolos, eles adoram os seus ídolos na sua nudez. E eles começaram a copiar a aparência dos adoradores dos ídolos. Quem está do lado do Senhor, abandona aquela roupa que aperta, aquelas roupas, aquelas mini saias que usavam para adorar os seus ídolos. Quem está do lado do Senhor, sai dessas coisas. As danças, as canções, já estavam copiando as danças. São danças daquelas adorações falsas. Quem está do lado do Senhor, parem as danças, parem as músicas do mundo e venham ao Senhor. Êxodo 32, estou lendo a partir do versículo 18. Êxodo 32, 18. Porém, ele diz: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam, que eu ouço. Mas é alarido dos que cantam que eu ouço. 19. E aconteceu que,
Chegando ele ao arraial, vendo o bezerro e as danças, vendo o bezerro e as danças, eles já estavam totalmente perdidos com o mundo. A aparência, cantar, o dançar, a nudez, as músicas do mundo, as danças do mundo, o cantar do mundo. Por isso Moisés diz: quem é do Senhor, venha a mim. Quando estamos do lado do Senhor, todas as coisas do mundo abandonamos. Todas as coisas do mundo você tira da sua vida, para que agora você ande no caminho certo, você anda no caminho da justiça. E esta é a mesma chamada de Deus para nós hoje, segunda aos Coríntios, capítulo 6, 17. Pelo que saí do meio deles. Será que a sua família está fazendo coisas que são contrárias ao padrão da palavra de Deus? Sair na escola, os seus filhos, o seu próximo fizeram alguma coisa que demonstra corrupção, que demonstra pecado, que demonstra maldade. Sair no trabalho. No trabalho, estás tu fazendo alguma coisa que mostra que não há respeito com a lei de Deus, não há honestidade, não há santidade, não há justiça. Sair na comunidade, estás fazendo algo que polui vida. Sair no meio deles e apartai-vos, seja distinto, seja totalmente diferente, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Tens que primeiro sair antes dele te receber. Isto é que é a palavra do Senhor. Sair. Números 16. Números 16. 26. Números 16. 26. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios. Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens. Você não estará em associação com eles nos negócios. Não estarás em associação com eles em assuntos sociais. Se realmente estás firme no Senhor e queres ir para o padrão do Senhor, saia das tendas desses homens ímpios e não toqueis nada do que é seu. Você não diz que eu saí, mas são eles que te pagam salário. Você diz: eu saí, mas não tenho nada a fazer com eles, mas são eles que dão comida. Você diz que saiu, mas eles te dão presentes, mas você sabe que o dinheiro que te dão é de forma violenta, maligna. Nos é dito: não toqueis nada do que é seu, para que porventura não perecereis com todos os seus pecados. Esdras, capítulo 10, versículo 11. Esdras 10, versículo 11. Agora, pois, faz confissão ao Senhor Deus dos vossos pais e fazei a sua vontade. Isto é que significa estar no lado do Senhor. Não é só dizer: estou salvo, nasci de novo, sou filho de Deus, enquanto que as nossas práticas, o nosso estilo de vida não demonstra ao mundo que estamos totalmente diferentes. Eles nos amam, eles nos aceitam, porque nós fazemos exatamente o que eles querem e nós lhes agradamos. Aqui nos é dito que temos que fazer aquilo que agrada ao Senhor e apartai-vos dos povos das
terras. Apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. Mulheres estranhas. Quando você diz que já está casado, mas o seu filho vai casar. O seu filho vai casar a uma mulher estranha. Um estranho na palavra do Senhor. Um estranho na salvação do Senhor. Um estranho da doutrina de Deus. Agora você diz, o que eu posso fazer? Eu sou pai dela, eu sou mãe dela, o que eu posso fazer por causa disto? Se eu não aceitar isto aqui, vou perder o meu filho para sempre. Você já perdeu o filho. Se o seu filho não está salvo, até aquela idade, e quer casar, e ele quer casar, e também quer casar com um estranho, você diz que este não é assunto de igreja, este é assunto meu pessoal. Separai-vos dos povos da terra e de mulheres estranhas. Esta é a palavra do Senhor. Isto é que significa. Tu não tens direito de dizer às outras pessoas, quem está do lado do Senhor, saia, venham a mim. Se nós mesmos não estamos totalmente, completamente, perfeitamente do lado do Senhor, um comprometido não pode dizer ao grupo dos comprometidores que estão do lado do Senhor, venha a mim. Uma pessoa que está nas festas com eles, com as pessoas do mundo, não pode ir naquelas pessoas que fazem as coisas, quem está do lado do Senhor, venha a mim. Vão dizer, não podemos vir a ti, porque você não está certo. O seu caminho não é direito. Você não quebrou o caminho de forma distinguida das pessoas do mundo. Se você é como Arão, ainda continua no meio deles, eles vêm a ti, significa que ainda estás na perdição. Se é para chamar os outros para saírem, você mesmo tem que quebrar, totalmente sair. Não tem que ter nenhum compromisso por nenhuma razão. Saia, venham a mim. Isaías 52, versículo 11. Apartai-vos, saí no meio deles. Não toqueis nada imunda. Não toqueis nada imundo. Idolatria, algo imundo. Ocultismo, algo imundo. Dinheiro de sangue, algo imundo. Dinheiro que vem na destruição da vida das outras pessoas. É um dinheiro sujo, alguma coisa que está ligada com Satanás, com o pecado, com o mundo. É sujo. Departa-se, saia no meio dessas coisas. Não toqueis coisa imunda. Saí no meio deles. Separai. Sejam limpos os que carregam os vasos do Senhor. Aqueles que carregam os vasos do Senhor, que sejam limpos. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 21. 2 Timóteo 2, 21. De sorte que foge também dos desejos da mocidade. Não é dizer que estou tentando decidir, estou tentando tomar decisão, eu vou fazer isso de forma sábia. Se eu sair assim, se eu sair logo da corrupção, se eu sair logo do meio das pessoas que fazíamos juntos, vai se notar, eu vou fugir pouco a pouco, devagarosa. Eu vou me afastar de uma maneira sábia, para que eles não pensem que eu estou lhes a condenar. Eu vou fazer muito, de uma coisa boa. Não há nenhuma maneira de sair do mal de uma boa maneira. Não há nenhuma maneira boa de sair do mal de maneira decente. Você sai e foge. 21. De sorte que, 22. Foge também dos desejos da mocidade. Segue a justiça, fé,
amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4. 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abastinheis da prostituição. Somos salvos. Não há fornicação, tá bom? Mas lembra-se da palavra de Jesus, que se olhares para uma mulher e você cobiçar, já cometeste prostituição, adultério no seu coração. Estás no seu trabalho, estás próximo das meninas, vão lanchar juntos, então fazem coisas juntos. O que é isto? Então, a admiração que você tem com aquela mulher estranha, você admira ela muito. O que é isto? A forma que você anda com essas colegas é a forma como pessoas do mundo fazem. Paulo diz que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstinheis da prostituição, que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Não seja como eles. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor, isso é pecaminoso. Ninguém vai dizer que está salvo enquanto é fraudulento. Ninguém vai dizer que sou filho de Deus enquanto é uma pessoa fraudulenta. Saia disto totalmente, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Esta é a chamada que nós temos. Ele nos chama para a santificação. 1 Tessalonicenses 5, versículo 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Abstende-vos de toda aparência do mal. Lembra-se, povo de Israel, quando se apostataram, corromperam-se, foram rapidamente do caminho, seguiram o estilo de vida, a adoração dos egípcios. Abstende-vos de toda aparência de adoração que parece dos egípcios. Lembra que eles estavam cantando e dançando. Abstende-vos de qualquer coisa que parece uma dança, uma canção, uma música do Egito. Lembra da festa. Abstende-vos de tudo que aparenta ser festa dos egípcios. Lembra-se da nudez, lembra das suas roupas, lembra como é que eles se apresentavam. Abstende-vos de todo estilo que parece do Egito. Abstende-vos da aparência do mal, no nosso relacionamento, no trabalho que fazemos, na profissão que nós temos de servir ao Senhor, no talento que nós trazemos para servir ao Senhor. Abstende-vos de alguma coisa, dizer que é assim como fazem no mundo, como eles oprimem no mundo, como são perigosos no mundo, como são devastadores no mundo. Abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo o vosso espírito, alma, corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é que vos chama, o qual também o fará. Ele fará para cada um de nós em nome de Jesus.
Então, temos a responsabilidade. Saia. Agora vamos para o ponto número 3. A consagração progressiva para o serviço do Senhor. Consagração progressiva ao serviço do Senhor. Êxodo 32. Êxodo 32, 29. Porquanto Moisés tenha dito: consagrai-vos hoje as vossas mãos ao Senhor. Consagrai-vos hoje as vossas mãos ao Senhor. Porquanto cada um será contra o seu filho. Se o seu filho está lá, consagra-se a si mesmo, saia. Se o seu filho não sair contigo, não diga que é meu filho. Tem que andar com ele. Tem que caminhar com ele. A consagração demanda. Se o seu filho, ou sua filha, ou alguém próximo a ti, decide desviar-se e ir para o caminho da corrupção, você vai se identificar a si mesmo de forma singular, vai te distinguir, vai te consagrar-se a si para o Senhor. Moisés disse: consagrai-vos hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho, contra o seu irmão, e isto para que ele vos dar hoje bênção. Bênção da restauração, consagra-se. A bênção de estar do lado do Senhor, consagra-se a si mesmo. A bênção do favor divino, consagra-se a si mesmo ao Senhor. Ponto número 3. Consagração progressiva para o serviço do Senhor. Consagração progressiva ao serviço do Senhor. 1 de Crônicas 29. 1 de Crônicas 29. 5. 1 de Crônicas 29. 5. Ouro para os vasos de ouro, prata para os de prata, e para toda a obra da mão dos artífices, quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor. Quem está do lado do Senhor? Se estiveres do lado do Senhor, a implicação é: não irás vir e encurvar as mãos. Não virás e vais ficar parado. Virás e te consagrarás o seu serviço ao Senhor neste dia. 2 de Crônicas 29. 18, 31. 2 de Crônicas 29. 18. E vamos ler de 15. E ajuntaram-se os irmãos, santificaram-se e vieram, separaram-se, consagraram-se, renderam-se a si mesmo, lavaram-se a si mesmo, abandonaram-se a si mesmo totalmente, completamente, sem reservas para o Senhor. E vieram conforme o mandamento do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. 21, 31. E respondeu Ezequias e disse: agora, pois, consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E com a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor e tudo o que
tinha essa vontade de coração, trouxe holocausto. Consagração fez com que eles viessem ao serviço do Senhor, com o seu talento, consagraram ao Senhor, o seu proveito, consagraram ao Senhor, a sua habilidade, consagraram ao Senhor. Miqueias capítulo 4. Miqueias capítulo 4. 13. Miqueias 4, 13. Levanta-te, trilha, ó filha de Sião, porque eu faria de ferro a tua ponta, e de cobre as tuas unhas, e esmuiçarás a muitos povos, e o seu gado será consagrado ao Senhor, e a sua fazenda ao Senhor toda a terra. Eles consagrariam o seu ganho ao Senhor e a sua fazenda. Ele espera com o que temos, o que possuímos, o que nós temos, seja consagrado, usado para o reino de Deus. 1 Coríntios 16, 15. 1 Coríntios 16, 15. 16, 15. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas e as primícias de Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Isto é santificação, isto é consagração, isto é absoluta entrega. Eles se dedicaram ao ministério dos santos. Então, estamos falando da consagração progressiva ao serviço do Senhor. Se estamos progredindo no trabalho do Senhor, quer dizer, a nossa consagração vai aumentar. A nossa consagração está progredindo. Por que tem que aumentar? Por que tem que progredir? O Senhor não é o Senhor estático. O Senhor não é um Deus estacionário. Por isso, a nossa consagração não é parada. A nossa consagração ao Senhor não é estacionária. Assim que crescemos no conhecimento da palavra, crescemos na consagração. Assim que crescemos na vontade do Senhor, crescemos na consagração. Assim que crescemos no trabalho que Ele nos deu, nós crescemos na consagração. Ou crescemos no facto de sermos ensinados. Crescemos para ser ensinados. Não dizemos que eu já sei, eu já aprendi muito, eu sei de tudo. Tudo que eu sei já basta. Se continuares a servir ao Senhor, estás crescendo na consagração. Primeiro, serás mais uma pessoa ensinável. Ensinável. Eclesiastes 4:13. 4:13. Melhor é um mancebo pobre e sábio do que um rei velho e insensato que se não deixa mais admoestar. Mas consagração quer dizer que é aquele que deixa ser ensinado. Quer dizer, mais consagração é mais oração. Orar mais do que você orou antes. Quer dizer, orar mais nas coisas espirituais do que antes. Quer dizer, os seus pedidos de oração crescem mais e mais. Mais oração. Lucas capítulo 21. Lucas 21, 36. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé
diante do Filho do Homem. Vista a oração. É um tipo de oração que está num nível alto. Continua orando, não só orando por coisas materiais, está orando para que seja digno de escapar à grande tribulação, às coisas que hão de acontecer. Oramos e temos mais vigilância. Se somos consagrados ao Senhor de forma alta, de forma grande, de forma profunda, haverá mais vigilância. Assim que vemos que os dias estão aproximando, se antes éramos descuidados e não eras vigilante, agora serás mais vigilante. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. 1 Tessalonicenses 5, versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite, pois que, quando disserem, a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estás em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz, sois filhos de dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios. A consagração exige ser ensinado, ser aquele de oração, ser vigilante, ser santo. Hebreus, capítulo 12, 10. Hebreus 12, 10. Capítulo 12, 10 nos diz: porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Assim que aprendemos profundamente sobre a santidade de Deus, somos participantes do que aprendemos, da sua santidade, dos seus atributos, da sua natureza, do seu caráter, da sua bondade, todos os atributos de Deus. Mais santo, dê-me, Senhor. Senhor, mais tristeza pelo pecado, dê-me. Mais vigilância. 5. Mais fidelidade. Assim que dissemos que viemos para o lado do Senhor, agora somos mais vigilantes. Qualquer arrão que quer trazer compromisso, que quer trazer corrupção, dizemos não. Nunca vamos dizer que isto é pequenino. Dizer que esta coisa é pequena. Preciso ter mais fidelidade. Lucas 16. 16, Lucas 10. Quem é fiel, no mínimo, também é fiel no muito. A sua vida cristã, o seu serviço cristão, não das desculpas. Dizer que esse é um pequeno erro, essa é pequena fidelidade. E dizer que isto não é muito, isto é pequeno, isto não vai afetar o serviço. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então, 6, mais morto para o mundo, mais morto para o pecado, mais morto para o mal da sociedade. Você não vai com eles, estás morto. As coisas que fazes, que eles fazem, não trazem entusiasmo em si, já não te interessam, estás totalmente morto.
é insensível para ti. Aquilo que alegra o mundo, para ti, essas coisas já estão mortas. Há mais mortidão para as coisas do mundo. Romanos 6, 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Já não me alegra mais isto. Estou morto nessas coisas. Qualquer coisa que vem do mundo. Estou morto. Mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. 7. Mais piedade. Mais piedade. Tudo o que fazes, toda decisão que tomas, onde quer que queres ir, qualquer prática que queres manifestar, será mais piedade. Nos diz 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3, 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, mais ensinável, mais oração, mais vigilante, mais santo, mais fidelidade, mais morto para o mundo, mais piedoso, mais confiável. Mais confiável. Tudo que não será exatamente, perfeitamente confiável, lanças fora. Assim como somos membros e ministros da Igreja Bíblica da Vida Cristã Profunda. Não há razão de dizer abaixo daquilo que é absolutamente verdade. Quando queres influenciar alguém, influencia com a verdade. Não há razão de você mudar alguma coisa. Dizer que eu tenho um bom propósito, uma boa razão. Digo mentira para que ele possa fazer a coisa certa. Por que faz isto? Estás tentando ter alguém na vontade de Deus e ganhas esta vontade de Deus com método de Satanás. Se estamos consagrados para o Senhor, temos que ser confiáveis e verdadeiros. Salmos 50, 1 e 2. Salmos 15. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem entrará no lugar santo? Aquele que fala a verdade. Não há hipocrisia. Não há verdade parcial, mentira parcial. Não há mentira branca. Não há mentira profissional. Não há mentira psicológica. Não há mentira de brincadeira. Não há nada disso. Fala a verdade no seu coração, mas com verdadeiro, mas com temor. Assim continuamos servindo ao Senhor e Ele nos chama. Quem está do lado do Senhor? Nós estamos olhando para trás. Estou olhando para Arão. Como que será a tribo de Manassés? Como é que sentiram a tribo de Manassés? Como tremeram as outras? Não olhamos para mais ninguém. Temos temor, mais temor. Lucas capítulo 12, 2. Mas não há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido. E o que falaste ao ouvido, no gabinete, sobre os telhados, será apregoado.
Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem nada mais a fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Notaste no versículo 5? Eu te digo, meu amigo, versículo 4. Ainda são amigos de Cristo. Se continuarem com temor, por causa do temor, ele se comprometer e não temer mais a Deus, o Senhor Jesus diz, meu amigo, temai aquele que depois de matar o corpo pode lançar para o inferno. Se sou crente, se você diz sou crente, não tenho nada a temer, estou salvo para sempre, Cristo não disse isso. E número 10, mais humildade. Assim que nos consagramos para o Senhor, temos mais consagração, isso exige mais humildade da mente. Colossenses 3, 12. Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Humildade, mansidão, longanimidade. A nossa consagração, que é progressiva, exige mais abertura, exige mais abertura. Na nossa vida não tem que haver secretismo. Estás pregando a verdade abertamente. Paras pela justiça abertamente, para pela justiça. Não estás se comprometendo abertamente, mas abertura. Mateus capítulo 10, 26. 10, 26, 27. Mateus 10, 26, 27. 26 diz, portanto, não os temais, não há nada a esconder, porque não há nada encoberto que não haja de se revelar-se, nem oculto que não haja de revelar, de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. Isso é que Jesus disse às pessoas, o que eu vos digo, digam em qualquer lugar. O que eu vos revelo, fala em qualquer lugar. O que eu vos mandar fazer, podem proclamar em qualquer lugar. O que eu te disse nas trevas, dizei-o em luz. E o que escutais em ouvido, pregai-o sobre os telhados. 12. Mas estar livremente, vontade, mais vontade de servir ao Senhor, mais vontade de servir ao Senhor, mais vontade para fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Salmos 110, 3. 110, 3. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com os santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Eu oro a Deus que nos dará mais graça, mais dedicação, mais consagração. Na nossa vida, não iremos para trás. A nossa vida não olharemos para trás. A nossa vida não iremos nos apostatar. A nossa vida não iremos decrescer no nosso cometimento para com o Senhor. Seremos mais ensinados. E seremos aqueles que oramos mais na nossa vida. Serei mais vigilante na minha vida e na sua vida. Mais santidade na nossa vida junto.
Seremos fiéis nas pequenas e nas grandes coisas. Estaremos mais mortos para o mundo, mais piedade, mais verdade, mais humildade, mais abertura, mais voluntarismo no serviço do Senhor, em nome de Jesus. Quem está do lado do Senhor, todos estamos do lado do Senhor. Levanta-se e diga: eu estou do lado do Senhor. E onde quer que tu vires, que te desviaste, pouco a pouco, já mudaste as coisas, pouco a pouco, te tornaste uma pessoa